qual que é a ligação que tem, então, da comida com a enxaqueca com a dor de cabeça? Nossa, toda. Porque Não, inflama, porque... totalmente, né? Não existe nada mais inflamatório do que queijo. Primeiro que o ser humano é o único que continua tomando leite de Leite de... outra espécie, né? Aham. Outra espécie. Então, o leite... por que não toma também leite de cachorro, leite né, de porco, só toma leite de vaca? De Por que vaca. só o de vaca, né? Por que esse especismo? Então, é extremamente inflamatório. Fora que ali no leite tem hormônio, agrotóxico, né? Tem, enfim, toxinas. Não é para o ser humano digerir. A gente até tolera, né? A gente vai Sim. tolerando, uns mais, outros menos. Aí chega uma hora, a pessoa fez 30 anos e fala: ai, eu descobri que eu sou intolerante, Que é acabou a minha vida aqui lactose. a Não, lactose. é só o seu corpo dando um sinal que tá te fazendo mal mais É claramente. mais evidente, Aham. né? Tá tendo sinais mais evidentes que aquilo tá te fazendo mal. Então tu começa a relacionar. Ou tu vai num médico que vai te falar isso, ou tu vê lá no Instagram, eu tô falando que é isso, né? Seja enxaqueca, seja alergia, seja sinusite, seja asma, seja bronquite, seja ou problemas até mais sérios, né? Eu consegui eliminar o leite, não consegui eliminar queijo. Queijo, Mas sabe que para a maioria das pessoas, assim, a carne eu até não. Eu posso ficar sem comer, agora queijo é o mais difícil. E na verdade, por que que a gente é vegano? A gente não é vegano porque a gente deixou de gostar de comer. Eu adoro queijo. Eu não deixei de gostar de queijo. A gente para por consciência, por empatia, porque a hora que tu descobre tudo o que acontece com os animais e com o meio ambiente, enfim, para aquele queijo chegar na tua boca, aquele queijo que vai ser inflamatório, que vai te gerar doenças, que vai te inflamar, que vai te fazer mal, e tu tá fazendo mal para os animais, tá fazendo mal para o meio ambiente, tá fazendo mal para ti. Não, quem eu seria se eu soubesse tudo que eu sei e continuasse consumindo, né? Então é tomar consciência para si, trazer a responsabilidade para si. Então, o vegano não é vegano por si, você é vegano pelo outro. sim. E eu acho que por isso que é tão acertado você colocar o despertar e de repente esse aqui ser o pé na porta, que eu já tô super curioso pra ler. Pé na porta. Porque eu acho que uma coisa, né, Máfia, a gente tava conversando isso antes de você chegar, como que essa questão da consciência e do ativismo, ela tá totalmente ligada, né? Porque não é só uma questão de você querer cuidar melhor do seu corpo, mas é uma questão de você querer cuidar do outro e do planeta, que é um lugar de todos e que o corpo de todos mora, né? Vai além, social, político, né? Exato. Eu acho assim, eu despertei por questão de saúde, né? Porque não está claro. Hoje na internet você acha coisas, mas não é claro. Não está na televisão o que Sim. acontece com os animais. Não está na televisão que a pecuária que mais destrói o planeta, que tudo que está acontecendo no planeta é por causa da pecuária e assim vai. Não, por motivos óbvios, né? Então, não está claro. Então, quando tu desperta por saúde, tu vai pesquisar, porque as pessoas ficam, né, Sim. fazendo bullying. Ah, mas é proteína. Aí tu vai começar a pesquisar. Aí tu vê um documentário, tu vê outro, tu fala assim, meu Deus. Então, eu fiquei bem chocado, você falou em documentário, eu fiquei bem chocado quando eu vi os primeiros, assim. E eu assisti recentemente um que fala sobre os peixes também, sobre a O indústria, né? Seaspiracy. Seaspiracy, que, né, fica a dica pra você que tá vendo, tem o Cowspiracy, que é muito louco, e aí tem um Maravilhoso. que é esse, que é de peixe, você já viu, não? Não. É muito louco, ele mostra como se fosse gado, só que dentro do mar, e eles presos ali, e as doenças que tem os peixes, Tem o tio da minha esposa que é produtor de peixe. e toda a máfia que rola disso, e todos os problemas de saúde relacionados a isso, eu fiquei bem chocado. Você acha que tá comendo peixe porque é saudável? Exato, cara. Não Eu fiquei bem necessariamente. chocado. Então fica a dica. E já puxando o outro, que é o Dieta dos Gladiadores, que isso Maravilhoso. foi um despertar pra mim. Porque acho que responde muitas coisas que estão no seu É livro. isso. Então, pra você que tem preguiça de ler, assista a Dieta dos Gladiadores, porque mostra que é possível você ser Maravilhoso. atleta olímpico de alto rendimento, que precisa de muita força, e você vai, né, cair com vários paradigmas ali Inclusive, sobre é a dieta plant-based que vai ajudar a eles terem uma recuperação, né, muscular melhor e muito tudo mais rápida, e conseguir treinar melhor. E até a ter longevidade do atleta, e né? ter uma performance maior e longevidade. Quem produziu foi o Hamilton, Schwarzenegger, Jackie Chan. Eu fui na Premiere em Los Angeles, as pessoas aplaudiram de pé. E junto comigo foi um rapaz, um casal, e ele super carnívoro também, imagina, ele só foi junto porque a gente ia jantar depois. Então ele, tá bom, vou junto, vai. E a mulher dele não estava conseguindo engravidar já há um tempão, assim. Eu sei que ele ficou tão impactado com esse documentário que ele saiu e falou: onde que a gente vai comer um hambúrguer vegano? Ele virou vegano, a mulher dele também, 2 meses depois ela engravidou. Então, assim, é o que a gente come, né? Mas Você já assistiu esse, Mafia? Ainda não. muito Eu bom. vou- E principalmente tô para anotando homem. Pra muito bom. homem, é isso que eu ia falar. Pra homem tem um momento muito chocante, assim, porque fala disso em relação à nossa vida sexual e tudo Exato, mais, exato. ereção e tudo. E eu tive a mesma parada, assim, porque eu não, né, não tinha nenhum problema, mas eu falei assim, cara, a longo prazo isso pode ser muito ruim, porque mostra ali, tipo, testes mesmo de como que afeta até não só a virilidade, mas a fertilidade, e eu quero ser pai. E eu saí chocado nesse sentido, tipo, cara, e eu fiquei acho que uns
90 dias sem comer nenhum tipo de carne. E você também é 880, né? Mas eu quis experimentar, porque eu acho que é importante você... Se permitir, né? Se permitir. Eu falei Mas, assim, cara, mas aí não é vou radical, tentar. que você fala, como, agora eu não como. Aí Cara, daqui a pouco você volta. mas eu fiquei muito impactado, cara. Foi Mas muito você voltou? impactante. Cara, eu fui voltando aos poucos, mas com a É. consciência, sabendo que eu tava fazendo algumas É. coisas erradas e fazendo algumas escolhas, né? Uhum. Porque eu gosto muito, e a gente fala disso ao longo aí do Eu episódio. quero retomar lá no início, Isso que eu ia falar. quando você parou de tomar o leite e a Então. questão da dor de cabeça. Então, eu tinha muita enxaqueca, minha mãe tinha enxaqueca, eu tinha problemas parecidos que a minha mãe tinha, mas só que eu já tinha coisas piores. E a enxaqueca trazia para mim algo muito pior que dor física. Era o transtorno de ansiedade, que assim, eu sabia que eu ia ter enxaqueca, assim, eu sentia a aura, quem tem Nossa, enxaqueca eu sabe, tenho, é isso. a aura, a dormência da mão. A minha não tem Era a não. dormência da mão e a aura, assim, e a confusão mental, assim. Você já sabe que em 20 minutos a dor A vai dor vem. Aham. Só que aí vinha pior. Vinha uma coisa que eu não sabia que era naquela época, eu tinha 10, 11 anos, que era as crises de ansiedade, o transtorno, né? O pânico. Sim. E aí, nessa época, quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe, aí fui em psiquiatra, tomei tarjas pretas. Eu sabia que não era eu. Eu falei, gente, não sou eu, tem alguma coisa em mim, não sou eu sou positiva, não tem motivo para ter isso, né? Tá tudo bem na minha vida, por que eu tenho isso, assim? Então, eu me sentia envenenada, mas eu não sabia explicar. E a minha mãe, quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe, que era saudável, comum, né? Minha mãe não fumava, não bebia, se exercitava, mas gaúcha, né? Comia muita carne, tomava muito leite. E desde criança ela nasceu alérgica a leite. E o que os médicos até hoje falam para você, para um paciente que é alérgico a leite? Vai pingando gotinhas de leite na sua bebida até seu corpo começar a tolerar. Só que ele começa a tolerar. Chega uma hora que... E foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe teve 3 AVCs isquêmicos gravíssimos, com muitas sequelas. Não faleceu, mas tem sequelas até hoje. E quando ela estava na UTI, ficou muito tempo na UTI, a gente tinha o mesmo neurologista, foi quem fez a cirurgia nela. E eu estava no auge da minha crise de ansiedade, de pânico, assim. Aí eu cheguei na porta da UTI e falei assim, Alexandre, não tá mais dando para viver do jeito que eu estou vivendo. E eu tenho muito medo que aconteça comigo o que aconteceu com a minha mãe, né? Porque eu já tenho coisas piores que a minha mãe. E eu sou vegetariana, né? E ele falou, mas... Aí foi ele que fez a pergunta que mudou a minha vida. Ele falou, Alana, será que de repente alguma coisa que você come não desperta enxaqueca, então todo o resto? A minha reação na hora foi, não, imagina, eu sou vegetariana. O que pode ser? Não. E fui para casa. E eu cheguei em casa, era de noite, eu fui tomar meu ansiolítico, que estava no pico da ansiedade, tomei e fiquei tipo assim, sabe, mentalizando o ansiolítico entrando em todas as minhas células para fazer efeito rápido. E aí eu fui jantar, aí passou, me acalmei e fui jantar. Quando eu fui colocar a comida na boca, eu falei, mas por que então tudo que eu tô comendo também não vai passar pelas mesmas células? Será que alguma coisa que eu tô comendo eu tô fazendo errado? Mas o que pode ser? Eu sou vegetariana. Eu achava que, né? Tava ali tomando meu leite desnatado, comendo meio pão francês com requeijão light, tomava suco, não tomava refrigerante, tava escrito néctar na caixinha, né? Então eu achava que era super saudável. E até hoje tem gente, né? Biscoito integral, aí tu olha atrás, tu não entende nada que está escrito no rótulo, né? Gente, a natureza não precisa de rótulo. Natureza é coco, feijão, arroz é arroz. E de tudo isso tu faz coisas gostosas, né? Mas a gente vai chegar aí. Só tirar a casca. Desembale menos e descasque mais, né? Então, e aí eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, nossa, aí no dia seguinte eu voltei e pedi eu queria entender como é que o meu corpo funcionava, porque a gente não sabe como que a gente funciona, né? Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu errado. Ou vítima de uma indústria e marqueteira. Mas tu não tem que ter uma faculdade de medicina para saber como o teu corpo funciona. Sim. Né? E os animais, eles já têm essa inteligência instintiva, né? Que eles já nascem sabendo o que eles vão comer, se eles estão doentes, o que eles precisam comer, que eles vão dormir junto com o sol, eles acordam junto com o sol, pelo menos os diurnos. Então, eles têm essa inteligência instintiva. A gente não. A gente não sabe ser um humano sozinho. Alguém te ensina a ser humano. Sim. É porque a gente é um fruto social, né? A gente é um fruto social. Então, alguém te ensinou que tem que ser assim. Né? E essa indústria da carne começou lá em 1900, depois da Revolução Industrial, né? Exato. Então, não era assim. Porque hoje está insustentável. A gente é hoje 200,3 milhões de pessoas e são 224 milhões de bois. Só de bois no Brasil. Tem mais boi que humano, né? Isso não estou falando de frango, não estou falando de porco, nem estou falando dos animais aquáticos, né? Marinhos, enfim. Nossa, mas onde tem tanto boi? É muito boi assim mesmo? É muito boi. Nossa. Tem mais boi do que humano no Brasil. E assim, no mundo são 1
trilhão de animais que são mortos para essa indústria, para essa carnificina. Por ano. Somos 8 bilhões, tá? É 1 trilhão de animais que são mortos. Precisa? Não precisa, né? De uma indústria que faz a doença e faz o remédio. Então, e tá todo mundo doente, né? Hoje tá todo mundo doente. Porque eu descobri que eu não estava doente, nunca tive doente. Eu estava envenenada. Porque quando eu comecei a estudar... Desculpa, eu te cortei. Quando eu comecei a estudar como é que o meu corpo funcionava, isso foi um processo de anos, né? Comecei a estudar, eu queria entender como é que o meu corpo funcionava, como que os alimentos funcionavam em relação ao meu corpo e como potencializar o meu corpo, além de não ficar doente, não ter mais nenhum mal físico, como transformar o meu corpo numa máquina, o meu raciocínio. E foi isso que eu fiz. Aí eu vim para São Paulo por causa da música. Quantos anos? 18 anos atrás. Em 2005. Eu vim por causa da música e aí eu ia morar sozinha. E eu não podia mais me dar o luxo de ficar doente ou ter nenhum problema, porque eu ia morar sozinha, com pouco dinheiro, ia ser artista. Então, eu falei, vou colocar... Mamãe não tá por perto? Não tá, ninguém tá por perto. Então, eu vou colocar em prática tudo que eu estudei na teoria. Primeira coisa, eu tirei tudo que podia me fazer mal. Em vez de começar, né, colocar... Eu não sabia cozinhar. Minha mãe nunca deixou eu entrar na cozinha. Ela falou, não, eu estudei direito, gente, só vocês saberem. Estudei direito, meus pais queriam que eu fosse juíza. Olha que mistura, né? Então, e onde eu fui parar... Né? E a minha mãe não queria que eu fosse pra cozinha, porque ela não queria que ficasse cozinhando para marido. Ela queria que a gente fosse independente e tal, né? E onde eu fui parar, né? Na cozinha. É irônico, assim, mas um lugar maravilhoso, onde todos os médicos deviam estar também, né? Inclusive tem um livro chamado Lugar de Médica na Cozinha, Dr. Alberto Gonzalez, maravilhoso. E aí em São Paulo você começou a fazer sua própria comida. Eu tirei tudo que pudesse me inflamar. Eu queria comer só coisas, mas eu não queria comer coisas gostosas, né? Eu queria comer brigadeiro, queria comer queijo, queria comer massa. Então, eu comecei a criar receitas, que não existia livro para isso. Receitas, eu sabia como... Excluindo os venenos. Excluindo os venenos. Tudo, então, eu só queria consumir o que viesse da terra, né? Tudo que é da terra é resultado das energias do sol, da luz, né? Da água, do ar, da terra. E tudo que é da terra, se consumido com sabedoria, pode ser anti-inflamatório e antioxidante. Então, é remédio. Tudo que é da terra é remédio, te faz bem. E de tudo isso, eu fazia, né? Juntando só esses alimentos, eu fazia pães, panquecas, bolos, brigadeiro, doce de leite, tudo era meu desafio. Fazer melhor do que o tradicional. Sim. Só que era um mundo solitário, né? Porque era eu fazendo isso pra mim. Eu ia lá no porteiro do prédio e falar, meu, experimenta isso aqui. Experimenta esse brigadeiro. Isso aqui. E assim foi minha vida. Por muitos anos. E aí, em 2012, eu já não queria mais a música. Eu tinha assinado com uma gravadora, tinha lançado uma mega produção na MTV. Então, é isso aí. Se você gostou desse corte com a Lana, com certeza vai gostar do episódio completo. Pegue o link aqui na descrição. Curta, se inscreva, ative o sininho das notificações e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!